Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, seja muito bem-vindo a todos aqueles que nos acompanham aqui no podcast Algo a Dizer. Hoje nós vamos conversar com a Beatriz Padilha, ela que é paralegal, está aqui morando nos Estados Unidos há alguns anos, chegou como au pair, galgou alguns degraus e hoje, graças a Deus, ela assumiu a gerência do Departamento de Desenvolvimento, ela é gestora do desenvolvimento do escritório de advocacia do Michael Kelly. Nós vamos conversar um pouco com essa paralegal que tem tanto para dizer sobre imigração, tem muito para falar sobre a advocacia aqui nos Estados Unidos, a advocacia, um pouco da advocacia no Brasil, a diferença. Nós vamos explorar ao máximo a Beatriz. Beatriz, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Ana. Boa noite, muito obrigada, principalmente, de estar aqui inicialmente. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter algo a dizer para vocês e estar aqui só já é bem gratificante para mim. Então, muito obrigada à comunidade brasileira, né? E a vocês também, você, Ana. Imagina, nós que agradecemos e eu quero saber um pouco do que você tem a dizer sobre como foi a sua chegada aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa que se formou em Direito no Brasil, chegou a experimentar um pouco da vida profissional de um advogado lá no Brasil e resolveu vir para cá. Por quê? Como foi isso? Então, eu sou original de Recife, Pernambuco, mas cresci em Olinda. Meu pai, vim de uma família de advogados, né? Então meu pai advogado criminalista no Brasil, sempre me impulsionou, né? Me puxou para essa área do direito. E no decorrer da escola eu fui vendo que uma certa paixão surgiu pelo direito, mas também pela língua inglesa, ao mesmo tempo. No final das contas eu lembro dessa história bem engraçada. Eu passei no vestibular, Ana, na UFPE. Me desculpa, UFPE não, UFPB, Paraíba. E eu passei em letras lá e passei na Nassau em direito em Recife. E meus pais falaram assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Resumindo, eu fiquei quebrada, né, dividida em duas, em letras, para fazer inglês, sempre fui muito apaixonada pela língua inglesa, e o direito, e eu terminei escolhendo a rota do direito. E eu fiz, assim, alguns semestres, na verdade, não cheguei a terminar o curso, porque eu fui gostando, fui pegando gosto, minhas notas eram boas, eu era uma aluna dedicada na faculdade, eu fui monitora, eu fui parte de todos os projetos da faculdade que você imaginar, eu estava ali no meio. Mas eu cheguei a um ponto que eu parei e pensei assim, nossa, seria tão legal, seria tão interessante se eu pudesse atuar nos Estados Unidos. Eu me via atuando aqui, nunca cheguei a imaginar me atuando lá. Ou mesmo que na área do meu pai, nunca imaginei, nunca foi um desejo meu. E eu queria, né, um pouco, estava fazendo a faculdade de Direito, era um sonho do meu pai para mim, era um sonho meu também, mas o meu sonho maior sempre foi vir para cá. Então, no último ano, na verdade, da faculdade de Direito, eu decidi vir para cá, tranquei o curso e vim para cá. E aí, dei início à minha jornada aqui nos Estados Unidos. Nossa, e aí? Você chegou aqui no Texas, pelo que a gente conversou nos bastidores, você chegou no Texas, e aí, como é que foi ser a vida? Para quem estava trabalhando como estagiária da área de direito, chegar aqui e vai começar a vida como? Então, infelizmente, devido à situação de legalização aqui do país, é tão difícil hoje em dia você entrar de uma forma legal, né, no país. Então, a rota que eu achei para cá foi vir como au pair. Eu sempre fui. Na época que eu estava no curso de Direito, eu também fui professora de inglês da FISC, lá no Brasil. Tinha uma FISC, é um curso de, eu não sei se tem em todas as áreas do Brasil, mas o FISC era como se fosse um curso de inglês para crianças. E eu cheguei a ensinar lá também, sempre fui apaixonada por crianças, né? Então, eu escolhi essa rota porque é uma paixão minha também, tenho o sonho de um dia ser mãe, mas sempre foi uma paixão, vi essa rota de au pair. Eu fiz tudo legalmente, peguei meu visto, vim através de uma empresa, né, terceirizada, e fui para o Texas. Minha primeira família foi em Grapevine, Texas. E aí eu fiquei lá, foi um choque tremendo, assim, porque foi o meu primeiro encontro com a cultura, né, americana, com os costumes deles, né, as celebrações, o que é para fazer, o que é aceito e o que não é aceitável na sociedade americana, né? Então, foi bem desafiador um pouco no início para ajustar,
Mas minha primeira família foi lá em Grapevine, Texas. E aí depois eu fiz a transição para uma segunda família, que foi lá na Virgínia, na parte do Washington, D.C., na Alexandria. E eu amei também a Virgínia, mas aí eu fiz uma outra mudança para Pensilvânia, terminei o au pair, fiz uma mudança para Pensilvânia para ver se eu me adaptava lá. Não me adaptei tanto, vim para Massachusetts em 2020. E foi quando todas as portas se escancararam, tudo começou a se realizar, o meu sonho, tudo assim aconteceu aqui. Então eu gosto de falar que eu sou uma bostoniana raiz. Ou seja, e você, pelo que você está comentando conosco, você meio que sem querer acabou vivendo um mito que a gente tem aqui, que você tem que vencer. Quando você chega nos Estados Unidos, você precisa vencer a barreira dos 3 anos. Venceu a barreira dos 3 anos, você consegue se estabelecer. Mas aí, ao chegar nos Estados Unidos, ao chegar em Massachusetts, você já havia decidido, não, eu quero trabalhar como paralegal. Eu não quero ficar o resto da minha vida como au pair, eu quero... E você já chegou e encontrou a oportunidade já, ou você foi construindo ela depois de chegar? Então, as portas se escancararam para mim aqui. Eu estava em busca de trabalhos como paralegal em outros estados, como eu falei, eu estive na Pensilvânia, e eu não estava vendo uma oportunidade para o imigrante na época, né? Isso foi o quê? Em 2018, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não vou dizer que foi fácil. Eu tive que correr atrás. Mas cada segundo valeu a pena. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em Boston, 2 dias depois eu já tinha emprego. E na área que eu queria. Como paralegal. Como paralegal, exatamente. Sim. O inglês, assim, como que você avalia a influência do inglês para que você já tivesse conseguido... portas tão importantes abertas para você? O inglês ele foi vital para mim. Eu sempre tive uma facilidade com a língua. Como eu disse, eu era apaixonada pelo direito, mas eu também fui muito apaixonada pela língua inglesa. Tudo que era oportunidade, inclusive no Brasil, para eu me imerser na cultura americana, eu sempre ia. Então, por exemplo, na minha cidade natal tinha um acampamento que se chama Acampamento MCB. O acampamento MCB, ele trazia... uma dúzia de americanos para a cidade do Recife, em aldeia. E a gente passava uma semana só falando inglês, só praticando com os nativos. Então, tudo que eu tinha de oportunidade no decorrer da minha vida, eu agarrava. Eu não vim de uma família que tem dinheiro, meus pais não tinham condições de pagar um curso de inglês para mim. E eu lembro que eu me apaixonei pela língua inglesa, foi assistindo High School Musical. Eu tinha 8, 9 anos. Eu digo, meu Deus, eu tenho que aprender essa língua de todo jeito. E como meus pais não tinham condições, eu arregacei as mangas e aprendi sozinha. E hoje eu tô aqui para contar a história. Nossa, que história, porque aprender inglês sozinha é preciso muita determinação, não é verdade? Porque as pessoas, às vezes, no dia a dia, acabam cedendo, o cérebro parece que, às vezes, é meio preguiçoso, ele resiste a adquirir uma nova ferramenta, e você conseguiu ter a disciplina necessária para, não, eu quero aprender e eu vou aprender. Uhum. Eu gosto de dizer que o progresso, ele não é linear, Ana. Então, assim, hoje eu vou estudar todos os dias. Tá, mas se você estudar e se dedicar um dia da semana bem, não conseguir estudar o resto da semana porque você está no trabalho ou você tem que tomar conta dos seus filhos, mas se você retornar na semana seguinte, a ideia do progresso, ele não é linear, parte do princípio que basta você querer tirar um tempo quando der. Entendeu? Não adianta também ficar... Eu sou muito a favor de você ter o seu tempo também de absorver a língua. Tudo isso é uma questão de determinação. De fato, foi uma determinação muito grande. Mas não foi do dia para a noite. Foi um processo mais... Assisti um filme aqui e esquecia. Vamos voltar de novo para o filme. Algo assim. E também ajuda muito, eu gostaria que você me corrigisse se eu estiver errada, de você tomar a sua porção diária, porque às vezes eu sou uma adult learning, eu estou aprendendo inglês agora, a impressão que eu tenho é que eu sou um nível avançado,
quase chegando na tão sonhada fluência, mas ainda falta um chão, eu sei disso. E aí a impressão que eu tenho é que você precisa da sua porção diária, porque tem pessoas, como eu era no Brasil, que querem fazer 2, 3 horas num dia, mas depois passam a semana inteira sem pegar. E isso pode atrapalhar um pouco o teu processo, não é verdade? Não, com certeza. Isso atrapalha. Quando eu falo assim, uma porção diária, na minha percepção, não precisa ser, meu Deus, eu vou me matar de estudar. Escuta uma música, O que me ajudou muito a aprender a língua inglesa foi que eu fiz atividades que eram prazerosas para mim e imersida na cultura americana. Então, eu gostava muito de assistir série. Eu sempre gostei muito de ler livro, então eu tentava ler. Eu li os livros, nossa, não conseguia montar as frases, nada, mas eu digo, um dia eu vou conseguir. E persistência, né? Resiliência. Quando você estava lá no Brasil, que você optou por fazer direito, você algum dia imaginou que, não, eu vou abrir mão do curso de letras agora, vou optar por fazer direito, mas eu sei que eu vou conseguir conjugar essas minhas duas paixões. Olha, não... Você chegou a sonhar com isso, ou a pensar nisso? Eu sei que um dia eu vou conseguir cruzar essas duas paixões. Que loucura, né? Não, nunca pensei, né? É um sonho, né? Se tornando realidade. Eu até me emociono um pouco falando sobre, porque sempre foi duas paixões muito fortes, muito intensas. Eu sempre fui no decorrer da minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui muito envolvida, sempre era representante, sempre estava no meio, sempre tive uma posição de sempre lutar pela minoria, sempre fui muito, como eu falei, em projetos da faculdade de Direito, eu era sempre muito assim, por questões sociais, sempre tive uma paixão. E também sempre tive a paixão pela letra inglesa, né, pela língua inglesa. Então, misturar isso e poder, né, proporcionar, e o melhor de tudo isso é proporcionar o apoio para a minha comunidade aqui é, assim, gratificante, é um sonho realizado. Nossa, que ótimo ouvir isso. E aí eu quero te perguntar, você com 2 dias conseguiu trabalho na área que você queria, e aí, como foi essa nova vida profissional? Nossa, foi bem intensa. Você tem que, quando chegar aqui, todo mundo fala, né, não quer sentar na janela. Uma coisa que eu gosto de sempre falar, Ana, é que quando eu falo assim com amigos brasileiros, eu quero tanto ser paralegal, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho um sonho disso. Eu gosto, e eu vou ser sempre aquela amiga que vou falar, eu tô aqui, como eu posso te ajudar? Deixa eu te conectar, vamos conseguir esse sonho junto. E quando eu cheguei aqui, eu não tive tanta essa vibe positiva, né? Porque quando você chega aqui, você é novo, aí todo mundo fala assim, mas você já quer chegar aqui e já quer sentar na janela? Então, esse é engraçado, até a gente estar conversando isso, porque é um assunto que eu e a minha colega Elaine, que eu acho que você teve o prazer de conhecer outro dia, conversamos muito sobre. A gente está aqui para se ajudar, para pegar na mão, vamos lá, vamos junto, né? Não é diminuir o outro. Muitas vezes eu cheguei aqui no início e escutei muita gente falando, mas você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso aí não vai dar dinheiro, não. Isso aí você não vai dar em nada não para você, não, que brasileiro não trabalha aqui com isso, porque você acha que você vai conseguir. Então, sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar minando, te desvalidando, sim, né? Desvalidando o teu sonho. Então, o meu recado para a comunidade brasileira que está aqui nos Estados Unidos, que tem um sonho, corra atrás. E a gente está aqui para se ajudar. Vamos pegar um na mão do outro e vamos crescer junto, né? Olha até onde a gente chegou, né? Então, a gente pode conquistar tanto mais. Eu acho que é isso para mim. E a gente acaba se deparando, como você falou, com a sua experiência, se deparando com algumas pessoas que às vezes talvez estejam com a mente cauterizada no seguinte sentido: eu sofri, você vai ter que sofrer também. Eu passei, eu quero mais é que você passe. Mas é sempre bom, porque Deus sempre coloca nos nossos caminhos pessoas que pensam diferente. Que não, você não precisa repetir os erros alheios. A gente está aqui para se ajudar. E aí, quando você começou a trabalhar como paralegal, é uma ótima oportunidade para ajudar realmente quem precisa. Porque nesse universo o que nós percebemos muito é que há muita desinformação.
Muito. Muitas pessoas assim acabam, às vezes, perdendo oportunidades de validar seu documento, de conseguir trilhar um caminho aqui não tão árduo, porque recebem um conselho errado que acaba com toda a vida. Como é que foi você começar a filtrar isso e começar a praticar a verdadeira advocacia, vamos dizer assim, de imigração com ética, com um trabalho realmente que fosse voltado para ajudar a comunidade brasileira? Com certeza, Ana, o processo em si, ele foi longo, ele foi árduo, né? O processo de adaptação aqui nos Estados Unidos em questão de trabalho foi difícil, mas eu procurei me informar primeiro o que é correto, o que é o mito, o que é a verdade, como é que o brasileiro pode, quais são todas as formas do brasileiro se legalizar aqui. Por exemplo, eu sei que hoje existe um processo que se chama SIJS, que é para menores de 21 anos, que se você foi abandonado, negligenciado ou abusado por um ou os dois dos seus pais, ou eles faleceram, você tem direito a um documento, né? E quando eu cheguei aqui, eu já tinha 21, se eu soubesse disso antes, né? Aí o que é que eu faço? O meu dever agora como cidadã brasileira aqui nos Estados Unidos, agora que eu sei, eu tenho que passar informação. Então, por exemplo, eu trabalho em um escritório de PI, Personal Injury, acidente de trânsito, escorregão e queda, ataque de animais. A gente está fazendo a representação para estar pegando essa indenização para o cliente. E eu vejo muitos brasileiros que têm um caso legítimo de acidente de trânsito, por exemplo, e não escolheu a melhor rota por falta de informação. E eu estou vendo agora que, por exemplo, a comunidade da imigração está tendo um bom conhecimento, está tendo um bom... tem mais informação disponível no momento agora. E eu estou vendo que já nessa outra área de personal injury não tem tanta informação. Então, por exemplo, um brasileiro se envolve no acidente de trânsito. Vamos dar um exemplo. Aí eu pergunto, fulano, você chamou a polícia? Não, porque eu estou com medo de ser deportado. Aí já perdeu um pouco da legitimidade do processo. Aí, você chegou a ir para você chegou a pegar uma ambulância, ir para um hospital, uma emergência? Não, porque eu não podia faltar ao trabalho, ou porque eu não sabia. Aí perde a legitimidade novamente, porque não tem o baseamento do dano físico. Então, eu sempre estou buscando agora informar a comunidade brasileira nesse aspecto, ao mesmo tempo que também, se tiver uma falta de informação de imigração, eu estou ali para prover uma assistência. Nossa, que lindo. E você ficou 6 anos trabalhando como paralegal aqui. E aí depois você começou a migrar para uma outra área do direito. E como foi? Você se sentiu já preenchida como paralegal na área de direito de imigração? Ou você disse, não, eu também eu quero experimentar outras oportunidades? Como foi transicionar entre esses dois universos tão diferentes dentro do direito americano? São diferentes mesmo, Ana. Foi desafiador. Mas eu estava precisando desse desafio, eu estava precisando desse crescimento pessoal, estava buscando. Eu fui paralegal de imigração em torno de 5, 6 anos. Trabalhei para alguns escritórios, me informei, recebi todo o conhecimento em áreas diferentes do processo de imigração, asilo, Special Immigrant Juvenile, SIJ. Conheço também a Marriage Petition, todo o family base da imigração, os processos. Aprendi tudo o que eu tinha que aprender nessa área de direito. Logicamente que sempre tem uma coisa aqui, uma nova lei, uma nova mudança que a gente precisa estar se informando. E na imigração muda muito, né? Muda muito, né? Mas eu recebi todo o conhecimento graças às oportunidades que foram dadas a mim. Eu aprendi tudo assim que eu poderia absorver de imigração, vi que a comunidade estava bem informada e toda vez que uma pessoa vinha para mim para fazer uma pergunta, eu me fazia à disposição de conectar com o advogado e tudo mais, mas chegou uma área que eu estava vendo que daquilo ali não ia passar. Eu já estava numa posição de senior paralegal, já estava numa posição maior, mas que estava só naquilo. E eu estava vendo uma falta de informação em uma outra área, que eu poderia estar ajudando os brasileiros em uma outra área. Então, eu tive que
ter um momento de consciência e pensar assim, nossa, eu tô vendo que tem outros colegas meus que estão fazendo um trabalho incrível, maravilhoso na área de imigração, informando a comunidade, tudo isso. Talvez seja o momento de eu estar aqui ajudando em uma outra área, que foi quando eu fiz toda a transição para o personal injury, que é acidente de trânsito, pedestre, ciclismo, tudo isso, ataque de animal, escorregão e queda. Eu resolvi fazer essa transição, mas com a visão de ajudar a minha comunidade. E o meu crescimento pessoal também, obviamente, mas porque eu estava buscando esse desafio. Estava buscando querer ajudar mais a comunidade de uma outra forma. Aí foi dessa forma que você chegou ao escritório de advocacia Michael Kelly? Foi exatamente, eu fui contratada, a minha entrevista foi 3 minutos no telefone, eles me contrataram e eu fiquei 1 ano lá de paralegal, de personal injury, e aprendi muita coisa graças aos meus colegas, né, a equipe Michael Kelly, meu mentor, Michael Kelly é meu mentor, e o Tim Paoli, o CEO da empresa, 2 mentores meus incríveis. Eles me deram a oportunidade, me abraçaram, me receberam de braços abertos. Fiquei lá como paralegal e em novembro eu recebi a incrível notícia que eu estava sendo promovida para um business development da firma, que basicamente eu entro em contato com todos os provedores de fisioterapia, chiropractor, massagem, tudo que for esses provedores, eu entro em contato, estabeleço relação e mando os nossos clientes que estão feridos para fazerem tratamento com esses profissionais. E também, sempre ajudando a comunidade brasileira em uma outra área também, sempre fazendo o network da empresa. Então, eu faço o networking da empresa do Michael Kelly. Vamos falar um pouquinho sobre esse link que você faz entre os clientes do escritório e os profissionais dessa área, porque na cabeça do leigo é um pouco difícil entender como é que uma pessoa que trabalha como paralegal e que hoje está à frente do departamento da empresa consegue estabelecer isso para quê? Para gerar que tipo de documentação ou que tipo de benefício para o processo de uma pessoa que não sabe nem como vai começar. Então, Ana, é exatamente isso. Eu estabeleço a conexão com o provedor e o cliente. Então, quando você se envolve em um acidente de trânsito, vamos dar, por exemplo, um acidente de trânsito. Você se envolve em um acidente de trânsito, a primeira coisa assim, que eu sempre falo para a comunidade brasileira é, primeiro, chama a polícia. Sei que você pode ter um receio de ter um problema aí, de ser deportado, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tem que buscar os seus direitos. Você ainda assim tem direito, mesmo estando de uma forma errada no país. Você tem seus direitos. E aí você tem que chamar a polícia, tem que ter aquele boletim de ocorrência, ou pelo menos tentar, né? E logo em seguida, Ana, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é buscar o tratamento. Tem que ir para uma emergência, tem que ir para um urgent care, seja lá o que for, mas tem que buscar esse tratamento. Então, eu recomendo sempre ir para uma emergência. E aí a gente vai entrar em contato com o cliente, vai perguntar o que foi que aconteceu, quando que foi, pegar as informações necessárias para a gente dar início ao processo. E quando a gente dá início a esse processo, Ana, a gente tem a obrigação legal de conectar esse cliente com o tratamento. Então, vamos dizer que essa pessoa precisa de um fisioterapeuta. Eu vou entrar em contato com o fisioterapeuta para ajudar o seu João, por exemplo, e conectar os dois, e vou ficar sempre checando no seu João para ver como está sendo o progresso dele no tratamento. E aí, seu João, como é que está melhorando? Então, assim, tem todo esse entrelaço agora também com provedores, né, de saúde. Então, é gratificante para mim, porque eu estou ajudando a comunidade brasileira em um assunto que eles não sabem que eles têm direito. E também estou ajudando eles a se curarem, né, de um certo dano, de um certo ferimento. Então, é bem gratificante. Nossa, assim, é uma informação valiosa, porque a maioria das pessoas não sabem que elas têm direito. Às vezes o brasileiro vem para cá e fica com um foco tão voltado para o direito de imigração, porque quer resolver sua situação imigratória, que acaba esquecendo que outras coisas podem acontecer e nós vamos precisar de outras áreas, de profissionais da área do direito que sejam especializados em outras áreas que às vezes um advogado de imigração não atende.
Exatamente, Ana, exatamente. E quando você fala sobre isso, você também, assim, a área do escritório, ela é bem ampla, então, a área de atuação do escritório, além disso, vocês também lidam com o direito que nós chamaríamos no Brasil de direito civil, do dia a dia, por exemplo, o consumidor teve um problema com uma determinada empresa e ele não sabe nem para onde vai, nem como vai começar, porque o direito aqui é completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Vocês também atendem a esse tipo de demanda? No momento, agora não, Ana, mas a gente tem parceria com outros escritórios que mesmo que se você vier para a gente vai poder te encaminhar para um profissional adequado. A gente não faz isso no momento porque o nosso maior foco, e a gente tem o orgulho de falar, é que o maior foco é na área de danos pessoais e indenização. Então, a gente quer ser um especialista, ser aquele escritório de referência em Massachusetts. Sim, sim. E quando você começou a exercer a gerência no departamento lá do escritório Michael Kelly, o que você sentiu que você precisava dar como cara nova para essa área? Essa área é muito menos sentar, digitar, formulário, petição, e mais estar na rua, estar conversando, estar fazendo amizade, criando conexões para a firma. Sempre fui uma pessoa que gosto muito de falar. Eu gosto de falar, eu gosto Ótimo, de me você está no comunicar. lugar certo. E meus chefes sempre falaram isso pra mim. Nossa, eu vejo um talento em você. Eu vejo que você consegue conectar pessoas. Você é uma pessoa que é fácil pra mim fazer amizade. Mas eu sempre fui acostumada com o escritório, com a cadeirinha, digitando os formulários e tudo mais. Então, é bem desafiador só essa parte, assim, mas que ao mesmo tempo que é desafiador, é tão gratificante, porque eu consigo fazer o que eu gosto de melhor, assim, que é conversar, é fazer amizade, é interagir, achar algo em comum com a pessoa que eu estou conversando e criar um laço com ela. Eu vou insistir só um pouquinho nessa questão da diferença, porque às vezes as pessoas elas precisam buscar o recurso, mas elas acabam se decepcionando, se frustrando um pouco por causa da diferença dessa estrutura. Elas estavam acostumadas lá no Brasil, por exemplo, bater o carro, aconteceu alguma coisa, você tem um seguro para isso, seguro para aquilo, que às vezes a coisa é muito institucional. Ela é muito mais institucional do que via common law, como o pessoal costuma administrar as questões jurídicas aqui. E muitas pessoas também, por causa disso, acabam abrindo mão dos seus direitos. Como é que você vai buscar esse tipo de cliente? Esse é o tipo de cliente que, apesar... Eu realizo muito desses tipos de ligações, Ana. Eles chegam para mim, eu faço as perguntas necessárias, né? Por exemplo, me envolvi num acidente de trânsito. Você chamou a polícia? Você informou alguém? Teve alguma testemunha? Você chegou a buscar o tratamento? Se todas essas respostas forem não, eu chego para o cliente e falo, olha, seu João, dona Maria, felizmente não tem algo concreto que a gente possa seguir aqui, tomar o caminho, né, para buscar essa tua indenização, mas que na próxima vez, Deus permita que não, mas a próxima vez que ocorreu, se acontecer com um amigo seu, eu passo informação, e aí eu explico tudo, não me importo de passar 30, 40 minutos dando uma aula, que eu também tenho esse lado meu professora, Ótimo. Gosto também de estar conversando, então eu explico como é todo o processo, e falo assim, ó, tenta repassar para quem você conhece. E aí, no escritório também, a gente faz muitos vídeos informativos, a gente tenta informar, a gente participa de ações sociais, tudo que a gente puder fazer para estar passando mais informação para a comunidade, na comunidade brasileira, eu vou estar lá no meio. Ai, que bom saber, muito bom saber. Agora me fala um pouquinho, tem pessoas que elas não querem estar só lá do outro lado de quem precisa do profissional, elas querem atuar na área também. E a gente sabe o quanto é difícil. Para muita gente é muito difícil, porque às vezes não chega aqui nas condições ideais, e a gente sabe que estudar, trilhar uma carreira aqui, principalmente tão específica como a de paralegal, não é fácil.
qual conselho você daria para essas pessoas que olham para essa área assim, com esse brilho nos olhos que você tem e gostariam de estar vivendo a mesma experiência? Meu conselho é ir de cabeça. Não pensa duas vezes. Porque se você pensar duas vezes, Ana, e eu vejo muitas pessoas vindo para mim conversar comigo sobre isso. Elas chegam para mim, mas eu não tenho curso de paralegal. Mas eu não tenho isso. Mas eu não terminei minha faculdade. Mas por que isso? Não tem isso. A Massachusetts é um estado de oportunidade. Se você abrir a porta, a oportunidade ela vai vir, mas você tem que se fazer disponível a ela. E não ter medo, assim, porque na verdade, Ana, o não a gente já tem. O não a gente já tem. Então a gente vai até chegar no sim, entendeu? E eu fui muito abençoada quando eu cheguei aqui, Deus na frente, minha mãe orando por mim, mas eu vim sozinha aqui, não tenho nenhuma família aqui nos Estados Unidos, nada. Então eu lembro que eu saí da Pensilvânia, eram 2 horas da tarde, eu cheguei aqui, foram 4 horas da tarde, eu cheguei aqui, era 2 horas da manhã em Boston, eu vim dirigindo sozinha, eu e Deus, na mala com minhas coisas. Digo, meu Deus, não sei como é que eu vou conseguir um emprego aqui de paralegal, mas eu sei que eu vou. 2 dias depois eu tive a ilustre presença, né? Tá na presença de Rita Mendes, que é a City Council, né? State Representative de Brockton. E é bem influente na comunidade brasileira. Ela é bem envolvida na política. Eu cheguei lá no escritório dela em Brockton, falei com a Rachel, falei com a Rita, conversamos. Elas na verdade acharam que eu era uma outra pessoa. Eu estava esperando essa pessoa. Eu digo, não, peraí, calma. Mas, por favor, prometo que você não vai se arrepender comigo. Eu não sou essa pessoa, mas eu posso fazer melhor. Me dá só uma chance. Só uma chance é tudo que eu peço. Eu lembro como se fosse hoje essa entrevista. E elas me deram a chance. Abriram as portas para mim, me ensinaram tudo. E eu comecei a minha caminhada como paralegal. Mas foi elas achando que eu era uma pessoa, eu sendo diferente, eu chegando lá, elas vendo que eu era outra pessoa, e eu pedindo, pelo amor de Deus. Literalmente outra pessoa, você não está falando de forma figurativa. Não, você está falando que elas estavam achando literalmente que você era uma outra uma pessoa outra... com outro nome. E aí eu cheguei lá e aí eu dei a cara a bater, e elas me deram a oportunidade, eu aceitei, agarrei, aprendi tudo que eu tinha que aprender. A Rita é uma mentora incrível, até hoje quando eu vejo ela eu dou um abraço bem forte nela, porque ela foi uma das pessoas que me ajudaram na minha trajetória aqui, uma pessoa tão influente na comunidade que eu tive o prazer de conhecer na minha primeira semana aqui. Então, vem sendo uma jornada, com certeza. Então, segundo Beatriz, bater na porta adianta? Adianta, gente. Porque tem muita gente que nem tenta. Mas assim, partindo para a prática, você também aconselharia a buscar um curso, a estudar na área, a fazer alguma outra coisa que pudesse incrementar? Ou não? Você acha que as pessoas elas conseguem ingressar no mercado sem ir por esse caminho primeiro? Eu acredito que existe a forma, sim, de ingressar no mercado sem ter todos os instrumentos, né, no cinto, como que fala aqui em inglês. Você pode ingressar, sim, você pode conquistar o seu emprego dos sonhos aqui, sim. Agora, se tiver oportunidade de fazer um curso, se tiver uma oportunidade de surgir de um ensinamento, né, de você se preparar para fazer parte de um curso, eu com certeza recomendo, assim, sempre de curso de paralegal. Tem muito brasileiro aqui que faz o LLM, que é quando eles terminam a faculdade de Direito no Brasil, vem fazer um mestrado aqui para validar, para poder fazer o teste do bar. Tudo isso. Tem formas, tem vias. Você pode fazer um curso, você pode se dedicar a estudar e conseguir esse sonho seu daqui a 4, 5 ou 6 anos. Porque vai levar tempo, né, e dedicação. Ou você pode ingressar agora sem saber nada, mas sendo honesto, falando assim, olha, eu não sei, mas eu tô aqui para aprender, e a pessoa tiver a boa vontade de te ensinar, você aprende do mesmo jeito. É o corte do gato, né? O pulo do gato. Então, tem as duas formas. E varia muito do que a pessoa quer para a vida dela, sabe? Agora, para a gestão do departamento que você está gerenciando no escritório Michael Kelly, o que você anseia para os próximos meses, os próximos anos nessa administração? Eu planejo, assim, né? Deus na frente sempre, mas tenho um objetivo de
crescer com a empresa e crescer com a empresa junto, né? Com o Michael Kelly, com o Tim Paoli, com o nosso time, com certeza. Busco esse crescimento profissional, de conquistar mais o mercado, mais essa área de personal injury. Quero estar buscando mais provedores para a gente estar trabalhando com. Quero alcançar mais a comunidade brasileira para a gente estar informando mais, porque também é parte do meu trabalho, né? Conectar com as comunidades dos estados de Massachusetts. Quero continuar engajando na comunidade brasileira, né? Provendo essa assistência, que é a minha paixão, é o meu chamado, que eu gosto de falar. E quero continuar sendo um instrumento do escritório, instrumento de Deus, para estar dando continuidade na minha trajetória aqui, para estar ajudando outras pessoas também. E com certeza continuará sendo esse instrumento. Beatriz, foi um grande prazer te conhecer, conversar contigo. É uma pena que passa tão rápido, não é verdade? E eu espero que a gente possa compartilhar mais coisas. As portas já estão abertas para você voltar aqui e continuar compartilhando conosco desse conhecimento, dessa trajetória profissional tão rica que você trilhou aqui nos Estados Unidos. Nós somos gratos pela sua presença aqui. Muito Deixa a tua obrigada. mensagem aqui para o nosso ouvinte. O que você teria a dizer como uma mensagem final? A minha mensagem final é para a comunidade brasileira. Gente, não desista dos seus sonhos. Chega aqui, você, com a assistência do outro, não tenha medo de pedir ajuda. Eu sei que às vezes você fica com aquele receio, porque essa pessoa vai me diminuir. Peça ajuda, busque a comunidade brasileira. A comunidade brasileira está aqui para te ajudar. Não estou falando que todo mundo vai te ajudar, mas tem pessoas boas que vão estar te ajudando aqui da comunidade brasileira, que você pode estar confiando, que você pode estar se conectando, que ela vai te conectar com outra pessoa e talvez essa outra pessoa vai te dar oportunidade, vai abrir a porta que você precisa. Mas você precisa dar a cara a bater, a mergulhar de cabeça e de fundo e viver intensamente, porque a vida ela já é intensa do jeito que ela é. Então você tem que ir com o mesmo fervor, viver a vida com fervor. Você está querendo uma oportunidade? Corra, vá atrás, busque você mesmo, não fique dependendo de outros. E conexão, e fazer amizade, e trilhar o seu caminho aqui de uma forma honesta, de uma forma íntegra, como a nossa comunidade brasileira é, né? Como o nosso Brasil é, né? Então, eu agradeço muito, 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 muito obrigada, Ana. Um prazer imenso estar aqui, te conhecer. E vamos que vamos, gente. Qualquer coisa, eu me faço à disposição. Nossa, já é. Não dá muito espaço não que a gente vai atrás. Muito obrigada mais uma vez, Beatriz. Nós vamos contar os dias para você voltar aqui, continuar compartilhando. Deixa os teus contatos, os contatos da empresa, para o nosso ouvinte que quiser entrar em contato, que precisar de uma assistência em relação a qualquer evento que ocorra. A gente a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã. Deixa o teu contato aqui, o contato do escritório. O meu contato, o meu Instagram, que eu gosto do Instagram, né? Brasileiro também gosta do Instagram. Meu Instagram pessoal é bia.padilha. O Instagram da empresa é MK Injury Lawyers. E o número do escritório é 617-444-4444. Ok. Você anotou? Repete aí, Beatriz. 617-444-4444. Não fique na dúvida, se precisar é só chamar. Liga 4. Bom, mais uma vez obrigada. E você, nosso querido ouvinte do nosso podcast Algo a Dizer, obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Nós voltamos no próximo programa entrevistando mais alguém que com certeza vai ter algo a dizer.